Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso podcast semanal falando sobre Deus. É um prazer tê-lo aqui nesse momento, em nome de Jesus. É uma enorme satisfação estar aqui nessa noite. E eu sei que nós vamos aprender de Deus, nós vamos ser grandemente abençoados, com palavras que serão lançadas aqui nessa noite sobre as nossas vidas. Eu estou aqui com o pastor Rafael, Pastor Rafael é o meu amigo, Eu chamei o pastor Rafael para essa estreia desse programa, porque o pastor Rafael é um parceiro, Não é porque ele está aqui na minha frente, não é porque ele está aqui diante de mim, mas é uma satisfação enorme. Eu me sinto honrado em tê-lo, senhor, aqui nessa noite, Falando sobre Deus comigo aqui, e eu sei que o papo vai ser bom, então quero lhe dar as boas-vindas, pastor. Fique à vontade e vamos bater um papo aí durante esses minutos que seguem. Meu Deus, que honra, pastor. Para mim a honra de estar aqui e fazer, junto com o senhor essa abertura. Então, para mim é o privilégio de estar aqui com vocês. Então, eu me sinto assim à vontade, O senhor é meu amigo pessoal, E esse tempo a gente vem construindo, bons relacionamentos, E isso é muito gratificante. Que bênção. Pastor Rafael é o pastor da Igreja As Nações, E fica bem pertinho da minha casa, Bem pertinho da minha casa ali, a Igreja As Nações. Aqueles que estão aí, que não me conhecem, eu sou o pastor Wanderson, Eu sou o pastor da Igreja Quadrangular. Você está vendo aí que tem Quadrangular, tem Igreja As Nações, tem comunhão, tem bênção, sobre as nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai estar falando nesse podcast, Se você está entrando aqui agora, se você se inscreveu aí no canal, Então, a gente vai estar toda segunda-feira falando sobre Deus, levando uma palavra de edificação, levando uma palavra de fé. Eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar. Vão ser 3 blocos, Se precisar, a gente entra num 4º bloco, num 5º bloco, mas a nossa programação é para 3 blocos. Nesse primeiro bloco, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o pastor Rafael, sobre a história do pastor Rafael. No segundo bloco, vai ter espaço para perguntas, Então, se você que está conectado, você que está ligado, aí depois você vai ter a oportunidade de perguntar para o pastor Rafael, perguntar para mim, perguntar para a gente aqui, Se a gente puder responder, pastor, a gente responde. Se a gente não puder responder, a gente vai se informar e depois a gente vai estar respondendo. Mas eu creio que nós estamos aqui para aprender juntos. Pastor Rafael, o senhor veio, aqui para o Brasil. O senhor não nasceu aqui no Brasil, é isso? O senhor nasceu em outro país ou o senhor foi e retornou? Fala sobre isso aí. Não, eu sou estrangeiro. Na verdade, eu sou boliviano. Eu nasci na Bolívia. Com 15 anos eu vim para o Brasil e já estamos aqui, há mais de 20 anos, no Brasil. Sou naturalizado já brasileiro. O senhor é brasileiro? Sou brasileiro. É brasileiro. Sou casado, há 12 anos, vou fazer 12 anos sendo feliz. Meu Deus. A pastora, qual é o nome da pastora? Fala aí. Rona. Pastora Rona. Pastora Rona é uma... Rona Lúcia. Rona é uma bênção de Deus. Uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Sou muito grato a Deus, porque ela é uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. E esse tempo a gente vem a cada dia, construindo um bom relacionamento. Isso nos torna felizes, Que bênção, pastor. Quando o senhor veio, o senhor veio aos 15 anos, sobre o seu chamado de pastoreio, quando que o senhor descobriu isso? Quando enfim, quando que Deus lhe tocou no seu coração? Como que surgiu essa aí de pastorear, Ser pastor de igreja? Pastor, então, meu chamado, vamos dizer assim, que são palavras, seladas, na minha vida e que elas cumpriram o seu destino, Quando eu praticamente nasci na igreja, desde que eu me lembro, eu me lembro para a turminha, a primeira escolinha, o soldadinho de Jesus, isso ainda, claro. Os pais já eram... Meus pais se converteram logo depois que eu nasci, acho que eu tinha 1 ano mais ou menos de idade. E aí eu fui ensinado desde criança, nos princípios de Deus. Que bênção. E meu pai, ele sempre falava, que eu ia ser pastor.
né? Olha só. Meu pai, ele sempre falava, e o senhor sabe, né, como é, pensa em algo que eu fugia, né? Essa palavra. Não, eu não. Ele falava e eu no meu coração, né? Eu rejeitava aquilo. Eu não queria ser pastor, né? Pô, na verdade, eu acredito que por mesmo uma falta de consciência, né? Na Bolívia a gente tem ainda se tem muito a mentalidade, né, de que o evangelho, né? O evangelho de sofredores, né? Então, a gente sabe que tem a cruz, né? Mas a gente entende também que é um lugar de vida abundante, né? Hoje eu entendo assim, mas na época eu queria fugir, né? Da responsabilidade. Então, mas assim, depois que eu cheguei no Brasil, né? A primeira coisa que eu fiz foi desviar, né? Fugindo, né? Fui um Jonas, né? Fugindo do chamado, né? É. E com 24 anos, eu tive um despertamento, né, da parte de Deus, e aquilo começou, né, eu senti, né, até por eu entender, né, os princípios de Deus. Eu lembro que eu tinha aprontado, feito algumas coisas, né, que inclusive envolveu polícia, pastor. E assim eu falei, não, eu caí em si, né, igual o filho pródigo, caiu em si, né. Então aí eu comecei a voltar, a me aproximar de Deus e tô aqui, né? Voltei para Jesus, me arrependi, né? E voltei para Jesus. E depois de 3 meses que eu retornei para Jesus, a Jocum tinha ido fazer um evangelismo e a nossa igreja foi a que hospedou, né, os missionários da Jocum. E nesse culto tinha um culto de missões. Me lembro que a igreja estava muito cheia e naquele dia eu falei assim, meu Deus, né? Eu senti mesmo, né? Missão, o chamado de Deus na minha vida. E quando o pastor ele fez apelo, né? Na verdade era uma missionária que fez um apelo, né? E era um culto de missões, né? E naquele apelo eu fui, né? Falei, meu Deus, mas eu não queria ir sozinho, né? E eu falei, mas eu vou lá, né? E eu fechei os meus olhos e eu comecei a orar, eu chorava, senti mesmo Deus me chamando, né? E eu imaginava, só que enquanto eu orava, eu imaginava que aquele culto estava cheio de pessoas lá na frente, recebendo chamado, direção. E quando terminou a oração, bem no final mesmo, né, do apelo, depois que praticamente o pastor deu, né, a bênção, né, sacerdotal, eu abri os olhos e quando eu olhei só estava eu. Pensa numa situação. E eu falei, depois eu fiquei naquela dúvida, será que só eu fiquei lá na frente? Aí depois claro, fui investigar, eu estava com 24 anos, aí falei, ei, quem mais foi lá? Eu queria saber quem mais estava, né? Tinha recebido esse chamado de Deus. E os irmãos me falaram que só eu tinha ido lá na frente, na hora do apelo. Com certeza foi um culto abençoado, abençoou muitas pessoas, mas quem sabe, quem ouviu, vamos dizer assim, aquele chamado mesmo, naquele momento, pelo menos que eu entendi, né? Foi eu. Uma coisa Então, interessante que o senhor falou aí é sobre a infância, né? Quando o senhor ainda era menino, digamos assim, o pai, né, profetizava, né? O pai dizia, olha, vai ser isso, né? Ele vai ser um pastor. E eu acho muito forte esse tratamento do pai com o filho, né? São palavras que sim, são lançadas. Eu acho que aí já cabe assim chamar uma atenção mesmo para a gente, assim, nós como pais, palavras às vezes que a gente lança, que a gente fala sobre os nossos filhos, né? Porque a gente já ouviu tanta gente falar tanta coisa, liberar cada palavra sobre a vida do filho, talvez um sim. momento ali que o menino tá meio elétrico ali, que talvez, né? Então, isso é importante, né? Eu vendo isso aí na vida do senhor, né? O senhor falando justamente isso aí. E é importante. O senhor desenvolveu-se, talvez lá no início, como o senhor disse, eu nem tinha essa pretensão, mas Deus já sabia, né? Deus já E, tinha um e plano. assim, você vê que aquilo foi construído na minha vida. Eu creio que Deus tinha mostrado para meu pai, né, o que eu me tornaria. Eu acredito nisso. Porque meu pai, ele mandava decorar textos inteiros, Uhum. né?
da Bíblia. Eu me lembro, eu aprendi, por exemplo, Salmo 1, do 1 ao 3, né? Quando criança, eu tinha 7 anos, né, de idade, e textos assim inteiros. E eu acredito que a maioria dos versículos que eu sei hoje, eu aprendi quando criança. E aquilo, sabe, essa, inclusive, era um dos motivos, né, porque eu não queria ser pastor, porque eu não, né, me sentia, né, muitas das vezes, obrigado, né, e de uma certa forma, a criação do meu pai foi um pouco, né, bem rígida, né, na verdade, um pouco não, foi bem rígida. Mas assim, hoje eu entendo, né, como aquilo influenciou mesmo, moveu a minha vida de uma forma positiva, né? Então, aquilo que eu fugia, mas um dia aquilo aconteceu, né? E meu pai tinha essa convicção, né? Me deu esse destino daquilo que eu me tornaria. E mesmo eu fugindo, sabe? Mas hoje eu agradeço muito ao meu pai, né? A presença do meu pai, né? Hoje não está mais aqui, mas esse destino que ele deu para minha vida, isso, né, fez grande diferença até hoje, faz grande diferença na minha vida. Sobre após o senhor, né, se tornar pastor, né, após o chamado, qual é a experiência, né? A experiência do senhor como pastor, a experiência talvez aquilo que o senhor imaginava e porque antes o senhor tinha uma visão como que seria e hoje o senhor tem uma visão como que é de fato, né? Sim. Sobre a sua experiência como pastor, né, o seu dia a dia, como que o senhor pode dizer assim para a gente assim sobre essa experiência do pastoreio, assim, do dia a dia com as ovelhas ali? É, hoje, pastor, assim, a experiência que eu posso dizer que eu tenho ainda é pouca, né? Mas de uma forma positiva na minha vida. Porque, assim, a visão que eu tinha, né, era que essa vida, né, que a Bíblia diz que todos nós devemos carregar a nossa cruz, né? Mas é, o que, com o tempo, eu acabei entendendo é que carregar a cruz, ela produz salvação, produz libertação, produz, né, bênçãos mesmo na nossa vida. Porque essa é a raiz, pelo que eu entendo, do evangelho, né? Que o evangelho sem cruz, ele não é evangelho, né? Então, o nosso evangelho precisa da cruz, e essa cruz ela produz libertação, produz crescimento, produz liberdade, produz maturidade na nossa vida, e Verdade. isso nos move, né, para uma vida mais eficiente e coerente com aquilo que nós professamos como fé, né? Então, essa experiência ela vem sendo construída, claro, ao longo desse pastoreio, por exemplo, nós perdemos 2 bebês, né, eu e minha esposa, né, mas hoje ganhamos 2 filhas, por exemplo, né, ganhamos 2 filhas e elas não são de sangue, mas são minhas sobrinhas, são filhas da minha irmã, né? Minha irmã faleceu nesse tempo, né, de Covid. E eu creio assim que tudo foi um propósito de Deus. Hoje, né, eu adotei 2 filhas, né, que são minhas sobrinhas e também tem meu sangue, vamos dizer assim. Que E, maravilha. e eu entendo assim que essa experiência, né, pastoral tem sido muito gratificante, né, lidando com pessoas. Existe uma visão errada do cuidado com as pessoas, né, de que lidar com pessoas é a pior coisa que existe. E não é verdade, né? Quando a gente aprende a ter um coração compassivo, né, um olhar de Jesus, a gente vê que exercer o nosso chamado, né, nos faz, sabe, É querer mais prazeroso, né? ainda, se É torna prazeroso, prazeroso, isso mesmo. é uma bênção. Não é um peso, é um prazer, Sim, um né? prazer, é um Verdade. privilégio para nós. Pessoal, é o seguinte, eu estou conversando aqui com o pastor, né? Eu tô vendo que algumas pessoas estão comentando aqui, alguns comentários, né? A Priscila vai colocar ali na tela, ok? Daqui a pouco tem pergunta, então a gente vai. Esse primeiro bloco, a gente está conhecendo mais sobre o pastor rapidinho, né? Não dá para a gente ir mais a fundo, mas daqui a pouco a gente vai entrar na temática, né? Que é a carne versus o espírito. A gente já mandou lá durante toda a semana. Então, na segunda-feira, a gente vai fazer esse papo aqui ao vivo. Ao vivo
ele dá um pouco, né, porque ao vivo É um desafio. é um desafio, é um desafio. Pode acontecer erros, né? Mas é ao vivo. Eu mesmo eu gosto de assistir futebol. Então eu prefiro assistir futebol ao vivo. Depois que já passou o jogo, para mim lá ver o gravado, eu assisto, mas não é a mesma emoção, né? Eu quero ver como que é o. Então, na segunda-feira nós vamos estar aqui ao vivo, né? Na quarta-feira a gente vai entregar já tudo cortado, tudo editado, tudo certinho, né? Então os nossos erros ficam, né, apenas na segunda-feira. E eu quero. Já foi 15 minutos, tá vendo? Então, que é ligeiro, né? A gente já vai fazer uma parada, né, comercial agora, né? A gente vai. No retorno agora, a gente vai já entrar no tema, né? Entrar no tema, a gente vai estar pelo menos uns 30 minutos ali. Eu penso que 30 minutos, mas não sei como é que vai ser, né? O papo ele vai indo, né? Verdade. Então, a gente vai retornar daqui uns 4, 5 minutinhos, né? Fique por aí. Os pastores, se tiver algum pastor aí, comenta aqui da onde você é. Ou se você que está assistindo aí, comenta qual que é a cidade que a gente está conseguindo alcançar com esse podcast, né? Faça um comentário e coloca a cidade onde você está assistindo. Coloca a igreja, a sua igreja, né? A igreja que você é membro, a igreja que você frequenta. Coloca aí a sua igreja, né? A gente vai ver depois lá, passou o número de pessoas, de igrejas, de lugares que estão sendo alcançados por esse podcast. Tá ok? A gente volta então. Daqui 5 minutinhos a gente já volta, né, com a nossa temática aqui, trabalhando sobre a carne versus o espírito. Fica por aí, compartilha também com seus amigos aí, vamos alcançar o máximo de pessoas em nome de Jesus. Já estamos de volta nesse bloco, né? A gente vai para dentro da temática, para dentro do tema. A escolha desse tema é justamente sobre os dias em que nós estamos vivendo, né? Época de carnaval, né? Carnaval, a festa da carne. A gente vai tratar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a carne versus o espírito. Essa briga aí que existe dentro de cada ser humano. O bem, o certo, o errado, o bem, o mal, dentro dessa temática que a gente vai conversar um pouquinho, que a gente não vai teologar, não vai dizer, tranquilo, é um bate-papo aí para a gente poder ir aprendendo mais. Pastor, mas veja bem, a gente olha para dentro da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e a gente vai encontrar pessoas com dificuldades na luta contra a carne, né? Na luta contra as coisas erradas, contra as coisas que o Senhor não aprova, né? E se a gente for olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós como pastores, como líderes, todos os dias vão surgir oportunidades, vão surgir... o adversário das nossas almas vai sempre colocar coisas à nossa frente, diante de nós, para um propósito único: nos afastar da comunhão com Deus. Então, dentro dessa visão, né, dentro dessa linha de raciocínio, a gente consegue observar, né, o próprio apóstolo Paulo vai falar bastante lá em Romanos, em Gálatas, sobre as obras da carne, por exemplo, e talvez a grande pergunta é como vencer? Como vencer o desejo da carne, a vontade da carne? A opinião do senhor aí, o que a gente tem que fazer aí para a gente poder ser forte para resistir às tentações, às investidas do adversário contra a nossa vida? Muitas das vezes, pastor, nós temos a tendência, né, a potencializar mais, né, a carnalidade do que a espiritualidade. Mas quando nós entendemos os princípios de Deus, nós começamos a enxergar que a carne, na verdade, ela precisa, na verdade, todo cristão, ele precisa desse domínio próprio, né, e a ponto de dominar a carne. O que eu acho interessante, né, no Evangelho, né? Porque ele nos leva a uma vida onde nós escolhemos não fazer aquilo que satisfaz a carne.
Uma vez eu me lembro, né, uma pessoa chegou para mim e falou assim: você não vai beber por quê? Eu cheguei, tá, a gente estava até num evangelismo e a pessoa pergunta: por que você não vai beber? É porque eu fui falar, né, evangelizar, fazer aquele momento, né, de evangelismo, apresentar a palavra de Deus para a pessoa, falar de Jesus para a pessoa, porque é a base, né, da nossa fé. E aí, o que que acontece? Ele disse assim: não, eu quero primeiro que você beba. Eu falei: não, não vou beber. Eu não vou beber. Mas por que você não vai beber? Eu não vou beber porque eu não quero. Simplesmente. Não, é porque você é crente. Eu falei: não, né? É porque eu não quero beber. É porque aquilo não me dá prazer, né? Eu sei que a vida com Jesus nem sempre vai ser uma vida de prazeres. A própria renúncia da carne, né? Essa luta, né, contra as inclinações da carne, como Romanos fala, né? Ela é constante. Satisfazer a carne é prazeroso? É sim, é prazeroso. Mas a O senhor falou consequência, uma, né, uma, disso é muito sério. o senhor falou algo interessante aí, né? Só desculpa interromper, mas a Tudo gente bem. vai sempre Não, nessa dinâmica fique à aí. vontade. O senhor falou uma palavra muito interessante, que é o domínio próprio. Sim. Lá no Gênesis, lá no comecinho, né, a gente vai ver uma ordenança de Deus, né? Domine o homem, né, sobre os animais, sobre, enfim. Mas a palavra domínio, ela tá em evidência, né? Ela tá em destaque lá. Então, o domínio é algo fundamental para que a gente Sim, possa começar então esse combate contra a carne, contra o desejo da carne, é o domínio próprio, né? Como o senhor acabou de dizer aí, eu achei interessante. Por isso que eu abri esse espaço aqui, né, para poder falar. inclusive Gálatas fala, né, das obras da carne e das obras do Espírito, os frutos do Espírito, né? É, as obras da carne têm a ver com satisfazer os desejos, né, carnais, e um dos frutos do Espírito é justamente o domínio próprio. Claro, são 9, né, frutos do Espírito E, registrados nos e Gálatas. quando alguém diz assim, eu não consigo, eu não dou conta, né? Eu vejo muito você falar, eu não consigo me dominar. Quando eu vejo, já fiz isso. Quando eu penso que não, já. E sobre essa força para resistir, né? Sobre essa a palavra certa é a força mesmo, né? Essa força de interior, né? Brotando dentro de si, não é a força do outro, é a força da pessoa em si para resistir às tentações, Sim. resistir como é que eu posso dizer, os pratos, né? Que são colocados diante de cada um Sim. de nós todos os dias. É, a questão de não resistir dentro do plano de Deus, do princípio de Deus, não existe. Não Exatamente. existe, eu não É consigo. verdade. No vocabulário de Deus não existe essa palavra, não Por consigo, isso que eu fiz essa né? pergunta. Não existe, porque a Bíblia diz que, primeiro, todos nós, né, somos tentados segundo a nossa própria cobiça. E, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que todos nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça, a Bíblia diz que não veio tentação humana, né, que nós não possamos suportar. Tudo que vier, nós podemos suportar. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a chave, naquele que me fortalece. Enquanto nós estamos, né, na área do não consigo, eu não sei se posso fazer, nós ainda estamos na carnalidade. É aqui que mora, reside, né, a nossa fraqueza, né? Porque nós precisamos sair desse não consigo e tomar uma atitude de escolher, de decidir no fundo mesmo do coração, né? E, sabe, abrir mão disso. Né? Olha, Claro que isso não é somente decisão, né? Pessoal, mas a gente entende também que existe uma força, né, em a Deus. ação do inimigo, né, existe a ação do inimigo Isso. na nossa carne, na nossa vontade contaminada, né, porque o que que nos leva a a essas tendências? A vontade contaminada. Como é que nós vamos suprimir a carne? Né? Suprimir a carne é buscando a Deus, buscando o conhecimento de Deus, conhecereis a verdade nos libertará, né? O que que é a carne? A carne
é o pecado, né? É onde habita o pecado, né? É esse lugar. É isso. Enquanto nós estamos habitando, né, na carne, no pecado, nós ainda estamos distantes de Deus. Nós ainda não escolhemos viver uma vida, né, uma vida em Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 5, ele diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, né? Sim, Precisamente o que o senhor acabou de dizer, né? Pessoas que vivem de acordo com a natureza humana. Qual que natureza humana é essa? É lá a raiz adâmica, né? isso mesmo. Exatamente. Lá vem lá do Adão, lá do pecado. Então, todos nós somos pecadores. Não Sim, tem, não tem. Então, mas ele está dizendo assim, mas as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana. Então, logo existe aqueles que decidem não viver de acordo com a natureza humana, né? De acordo com a carne, com os desejos da carne, porque a carne todo dia ela vai, ela vai querer se alimentar, sim, né? Ela vai querer se alimentar. E quanto mais você alimentar, você pode pegar um animal, prender em duas celas diferentes e você alimentar o outro não vai. E se você não alimentar o outro, não vai começar a definhar, 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 ele pode até morrer, né? sim, Seria o matar a carne, né? Então, mas de acordo com que se vai se alimentando, vai se fazendo a vontade da carne, né? Vai se alimentando, vai também crescendo, né? As coisas sim, vão ganhando proporções maiores. E a gente vê que pessoas que vivem de acordo, é uma decisão, né? sim. Isso é uma decisão. Esse negócio de, eu não consigo, né? O senhor falou aí muito bem, né? Não existe carga. Às vezes é uma desculpa, né, que a gente usa para se auto-sabotar, né? Dizendo assim, eu não consigo, né? Eu não dou conta. Eu tô na igreja tanto tempo, mas ainda não consigo dizer não para tal coisa. Eu sirvo a Deus há tanto tempo, mas eu não consigo dizer não para alguma coisa específica, porque né, sempre vai ter alguém que tem aquele pecado de estimação, costumam dizer assim, né? Eu não consigo dizer não para isso, eu não consigo. Mas na verdade é uma autossabotagem, né? Porque Deus ele não dá uma carga maior do que a gente possa suportar. Então, por isso que em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai dizer assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Ele vai falar depois sobre o fardo, ele está dizendo, olha, o meu fardo é leve, é tranquilo, você dá conta de carregar. Então, essa questão é muito pessoal, é uma Sim. questão, uma decisão muito pessoal, dizer, eu não quero isso, ou eu quero isso, ou eu não quero aquilo, né? É uma questão de sobrevivência. Aquilo que o senhor disse aqui, aquilo que você alimentar mais, né, aquilo que mais vai se fortalecer. Se eu quero fortalecer meu espírito, né, porque de onde vêm as nossas lutas? Nós viemos, né, de uma natureza, da natureza adâmica, né, mas através de Jesus, né, nós adquirimos uma nova natureza. Aquele que está em Cristo, nova Nova criatura criatura. é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Novo, Então, verdade. agora eu começo a construir uma vida nova, uma vida em Deus, uma vida, né, como diz, né, o apóstolo Paulo, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, nós precisamos caminhar, né, de acordo com os princípios de Deus. Se eu alimento mais meu espírito, é esse que vai ficar mais forte, vai ficar mais fácil subjugar a carne. Como é que eu alimento o espírito? O que que a Bíblia diz em Romanos 6, 10, né? Fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, quem escolhe se fortalecer, né? Se eu, claro, se eu alimentar minha carne, por exemplo, né? Nós viemos numa era, né? Numa época da carnalidade, né? Pornografia, imoralidade hoje na TV. Se você ficar só com aquilo, né? E por mais que você lute para não enxergar, para você, né, sair fora, sempre vai aparecer algo. Você vai, né, numa região, num lugar, né, sempre vai ter vamos colocar aqui uma mulher mal vestida, vamos colocar assim, né? Então, de alguma forma, você vai, né, se você der lugar a essas coisas, a carne ela vai se fortalecendo, vai se inclinando para essas coisas. Mas quando nós escolhemos buscar Deus, né, nos santificar,
né? E não existe outras formas, né? Jejum, oração. Para mortificar, posso dar um exemplo assim, meu, né, do meu testemunho. Eu tive que fazer muitos jejuns para vencer alguns pecados que eles eram carnais. Jejum mesmo, de abrir mão. E hoje, né, hoje a ciência descobriu que jejum ele não é somente bom, né, para o físico, né? Aliás, a ciência fala que é muito bom para o físico, né? Mas o jejum, ele não é somente bom para o físico, é também para a nossa espiritualidade, é para o nosso espírito, a nossa vida, né? Porque o jejum, ele não é para mudar, por exemplo, Deus, é para mudar nós mesmos. Verdade. O jejum muda eu preciso disso. Hoje, né, o jejum tem se tornado um princípio praticado por muitas religiões. Por quê? Porque se entende, né, de que o jejum realmente faz você amortecer os seus próprios desejos. Né? Aquilo que Tiago fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça, por aquilo que deseja. É possível eu passar, né, a deixar de lado esses desejos? Com certeza, né? Não veio tentação, né, nenhuma acima daquilo que nós podemos suportar. Sobre as tentações aí, pastor, o senhor falou algo interessante. É, a respeito das tentações, o adversário das nossas almas, ele não vai nos tentar naquilo que não nos chama a atenção, Sim, né? Ele não vai nos chamar, nos testar, né, naquilo que a gente vai tirar de letra, né? A gente vai tirar de letra. Então ele não vai a ter ideia, né? Quando Jesus ficou em jejum 40 dias e 40 noites, o que ele ofereceu para Jesus como uma moeda de troca? Um pão. Mas claro, Jesus está com fome, né? Quanto ele é Deus, sim, mas ele também era homem, né? Então ele tinha as mesmas necessidades, sentia as mesmas coisas, né? Sentia dor, sentia necessidade de fome, enfim. O adversário, ele aparece a Jesus e ele oferece, né, para Jesus algo que seria talvez uma das coisas que ele mais gostaria naquele momento, de se alimentar, ele estava com fome. Então, o adversário, eu entendo por aí, nessas tentações, que ele não vai oferecer para alguém algo que ele não tem interesse nenhum, né? Vai oferecer para a pessoa se corromper justamente aquilo que chama a atenção, porque o adversário também nos conhece, né? sim. Deus nos conhece, mas o adversário também nos conhece. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, está observando, ele está vendo, ele sabe aquilo que é mais propício para que eu caia, para que o Senhor caia, né? Para que o Senhor perca a comunhão, para que eu perca a comunhão. Então, são justamente nessas coisinhas, nesses detalhes aí, que as tentações vão vir. Vão vir justamente em cima daquilo que é a chance maior, né, da pessoa perder a comunhão com Deus. Algo importante, até que a gente precisa falar aqui para os nossos ouvintes, né? É que, e a gente precisa definir isso. A tentação é pecado? Não, a tentação não é pecado. O que é pecado? Pecado é cair na tentação. Esse que é o Verdade. problema. Tentação sempre nós vamos ter, seja nas mínimas, em casa, na rua, ou no trabalho, em qualquer lugar, nós vamos ser tentados. Alguém falou assim que o diabo ele não faz você pecar, né? Ele não leva você à queda, né? Mas quem vai mesmo até a queda somos nós. Ele coloca lá o prato, né? O manjar, vamos colocar assim, né? Aquilo que satisfaz a nossa carne, mas quem decide cair na tentação somos nós. Né? Isso precisa até ser bem definido por nós, né? E pelas pessoas. Ah, peraí, enquanto eu estou sendo tentado, não, né? E faz parte. Né? Se você superar a tentação, você passar por ela, né? O Tiago diz, né? Tem de grande gozo, né? Grande alegria ao passar pelas provações, pelas tentações. Né? Porque aquilo vai produzir em você, né? Um crescimento, um avanço, maturidade. Isso é muito importante. Se a gente olhar lá para a criação em si, né? Lá para o pecado, lá no início, né? Lá na Eva, lá no jardim, no melhor lugar que se tinha, né? Para se estar, nós vamos observar que o adversário, ele ofereceu, né? Ele mostrou, ele colocou uma dúvida, ele colocou, talvez gerou uma expectativa, e ele, enfim,
a Eva em si, posteriormente o Adão em si, eles que decidiram comer, né? Eles que decidiram desobedecer, né? Desobedecer a ordenança de Deus quando o Senhor disse que não era para que eles fizessem o que eles fez. Então, o adversário ele só colocou ali uma oportunidade, né? Ele colocou uma dúvida. Talvez né, ele disse, olha, experimenta isso aí, que isso aí não vai, em outras palavras, né? Mas experimenta, pode experimentar, vai ser bom, né? Se a gente olhar para os dias de hoje, como que muitos jovens ele entra no mundo das drogas? Às vezes por um amigo, né? Ele sai e o amigo talvez usa alguma coisa esquisita lá, ou não, pode experimentar, experimentar não faz mal, experimenta, pode. E é nessa de experimentar, né, que as pessoas vão entrando para essa carnalidade, para as coisas imorais, para as coisas erradas, né? Então, esse negócio já é de muito tempo, né? De muito antes. Isso mesmo, né? Então, a tentação realmente, ela entrou junto com, né, na verdade, desde antes da queda, né? Porque antes da É, queda, verdade, né, verdade. houve, né, a tentação de Eva, né, a tentação de Adão, né? Isso. A queda, né, do homem, né? Uhum. E assim, então a tentação sempre existiu, se a gente for colocar assim, né? É, Mas cabe a nós escolhermos, né? Que o Senhor, que Deus fala, né, para Caim, por exemplo, né? Cabe a você dominar, né, o pecado. A Bíblia diz que, aqui em Romanos mesmo, que o pecado, quando nós entendemos, né, a nossa, é, o Deus que nós servimos, o pecado ele não tem domínio mais sobre nós. Porque verdade. isso é uma escolha. Nós podemos renunciar a qualquer circunstância, a qualquer tentação. Não veio nada que além daquilo que nós podemos suportar. Nós podemos vencer. Quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o pecado, a nudez, o perigo, a espada, né? Então, não existe nada, não sei eu mesmo. Agora, eu posso escolher me separar, né? Abrir mão, né, de Deus, abrir mão dos princípios de Deus e cair, né, no pecado, né? Sair da tentação e consumar o pecado, né? Porque junto com a tentação, quando há consumação, né, gera o pecado, né? Então, a gente como povo de Deus, nós precisamos aprender a sermos livres de todas essas coisas. Verdade. Para dar continuidade, pastor, eu vi algo muito interessante aqui também em Romanos capítulo 8, que diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana. Não, a sequência diz assim: mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus, né? Da mesma maneira que as pessoas que vivem de acordo com a carne, também com a carne, né? Com a natureza humana, ela tem a sua mente controlada, entrar nesse aspecto daí do controle, né? Quando ele diz assim, tem a sua mente controlada, né? Ou seja, tem o controle sobre exerce o domínio próprio, né? Seria basicamente isso aí, né? Então você consegue exercer esse domínio próprio, mas também as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então, as pessoas, ele segue dizendo assim, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Veja só o perigo, né? O grande perigo de andar de acordo com a carne, né? Vai passando-se o tempo que chega um momento que a pessoa, eu já ouvi muito isso, fulano tá muito fraco espiritualmente, fulano tá muito debilitado, né? É uma saúde, né? É uma saúde, o espiritual é uma saúde, ou você tá bem ou você tá mal, né? Se você estiver alimentando o espiritual, você está bem espiritualmente, você está forte espiritualmente, você consegue combater um bom combate, né? Mas se também não estiver bem alimentado, se a sua mente não Sim, estiver, né, no espírito, não estiver em Deus, não estiver ligado em Deus, corre-se um grande risco de morrer espiritualmente. O que seria morrer espiritualmente? O que seria uma morte espiritual? a morte espiritual, eu entendo que é a queda sem volta, né? Quando nós caímos e
escolhemos não voltar para o caminho, não voltar a fazer a coisa certa, aquilo que nós entendemos. Porque o que as pessoas querem hoje, né? Elas querem Deus, né? O Deus, o nosso Deus, o Senhor, né? O Jeová, né? Mas as pessoas não querem, vamos dizer, o manual, né? O manual, o estilo de vida que Deus quer, né, de nós, que Ele espera de nós. Então, isso tem sido, né, esse tem sido, vamos dizer, a nossa destruição, a destruição do homem. Por quê? Porque quando estávamos falando aqui de mente, né, de quem controla a nossa mente, o que controla a nossa mente é quem vai governar a nossa vida. Se o Verdade. Espírito de Deus domina, né, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, então vamos pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto, nos princípios de Deus, nos valores de Deus, e não vamos negociar, né? Nada vai fazer eu me entregar ou me vender, vamos dizer, por qualquer coisa. Nada, nada. Seja a coisa mais bonita, mais excelente, mas se eu entendo, ou se eu tenho uma vida entregue a Deus mesmo, dominada pelo Espírito de Deus, né, então eu vou conseguir vencer. Agora, se eu sou dominado pela carne, é claro que eu vou cair. É claro que eu vou me afastar de Deus, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe, existe, né? Pode haver uma reconciliação depois da queda? Sempre. Eu acredito que sempre. Desde que nós, né, possamos realmente optar por dizer, nos arrependemos verdadeiramente, mudar a nossa mentalidade. É por isso que eu gosto de Romanos, né? Para falar sobre a carne é um livro, É né, verdade. perfeito, porque quem eram os romanos? É o povo da carne, da carnalidade, da lascívia, né? Então, é onde mora, né, a carne é onde mora toda imoralidade, vamos colocar assim, né? Verdade. Então, e o apóstolo Paulo, ele vem justamente combatendo o povo, porque Roma, né, historicamente, foi um povo promíscuo, né? Levado à imoralidade em todas as áreas, vamos colocar assim, né? E o apóstolo Paulo, ele vem mesmo dando receitas para a igreja, né, para o povo que estava ouvindo, né, ter uma vida transformada. Romanos 12 mesmo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem perde, né, na mente, vai perder nas outras áreas, porque é aqui que mora aqui que existe o maior confronto da vida, na É. mente. O senhor falando sobre isso, Decidir vencer é uma escolha, né? o Que começa na mente. meu pastor, né, ele dizia assim pra gente, é, tomar muito cuidado com o que a gente pensa, porque muitas vezes o pecado, ele vai vir primeiro, o desejo de pecar, na verdade, né? Ele vai vir na mente. Então, você já tem que trabalhar isso, né, na sua mente, porque quando tá aqui, é só um desejo de errar, né? Um desejo de pecar, um desejo de fazer algo que desaprova, né? Isso aqui de maneira geral, independente se alguém que serve a Deus, que não serve a Deus. Mas primeira coisa vai vir na mente, né? Sim, Vai ser gerado ali na mente. Então, eu acho assim, eu acho que a maneira mais fácil, né, pra gente combater o desejo de pecar, né, é combater aqui na mente. Logo no início, quando vai ser gerado aqui, você repreender aqui, né? Você vê uma situação, né? Você vê algo que desaprova a Deus, então lá na sua mente está sendo gerado alguma coisa, de repente algo que os seus olhos viram, de repente algo que chamou a sua atenção, vai ser gerado primeiro na sua mente, né? Então a pessoa, se ela, enquanto está na nossa mente, o adversário não tem acesso, Deus tem. Né? sim. Deus tem um acesso, mas o diabo ele não tem um acesso sobre o que nós estamos pensando. Agora, a partir do momento que sai daqui, né, e vem para cá, né, vem para o coração, a partir do momento que se torna uma ação, aí o negócio fica complicado. O pecado começa na intenção. Eu costumo falar assim, né? Que o pecado começa na intenção. Por exemplo, existe aqui essa Bíblia, né? Eu olhei, né? Poxa, a Bíblia
né, do pastor Wanderson, que legal, né? É a Bíblia do pastor. Agora, se eu olho para essa Bíblia e digo, rapaz, que Bíblia legal do pastor Wanderson, eu vou pegar para mim. Lá na mente, a Lá na mente já mente, tá falando, né? mesmo que eu não pegue essa Bíblia, esse objeto, seja o que for, né? Então, é, só que eu já intencionei. Então, o pecado começa aqui, né? Eu É. costumo dizer assim, um alerta até para todos nós, é justamente quando nós precisamos ter cuidado com os pensamentos repetitivos. Você pode ver que todo pecado, né, que é consumado, ele começou com um pensamento repetitivo. Não, você começa até resistindo. Não, isso não é de Deus. Eu não vou fazer, eu não quero isso para mim. Mas aquilo ali começou, né? Então, existem formas de nós evitar os pensamentos repetitivos, né? Uma delas é confessar. Confessai vossos pecados. Confessa para alguém. Pede ajuda quem pode te ajudar. Também não é para qualquer pessoa, que aí É, você vai se verdade. auto-sabotar, vamos colocar assim. Né? Então, é importante. Procura alguém que pode te ajudar. Rapaz, tô com esse problema aqui. Me ajuda aí em oração. Vamos buscar Deus. Me ajuda a buscar o Senhor. E sabe, junto com a tentação vem também o escape. É verdade, Isso cara. é demais, Isso é né? verdade. Deus Por que que Deus permite tudo isso? Porque ele não criou robôs, ele criou pessoas. Nós somos pessoas que estamos sujeitos a tudo. Jesus estava sujeito a tudo, mas que ele fez escolha e nós precisamos também fazer, né? Essa é a dinâmica da vida espiritual do nosso Deus, né? O apóstolo Paulo ele vai até dizer que é uma obrigação. Ele diz assim, ó, portanto, no versículo 12 do capítulo 8, diz assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não viver de acordo com a nossa natureza humana. Sim, Né? Aquele que decide andar nos caminhos de Deus, né? Ele tem por obrigação, né? É uma obrigação não viver de acordo com a natureza humana. Né? Tá lá em Coríntios, né, capítulo 11, é esse examine a si mesmo, esse negue-se a si mesmo. Esse que é o difícil, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade que têm facilidade, ou melhor, né, para negar alguma coisa para outra pessoa, né? Ah, mas quando é para negar para si mesmo, aí a coisa fica diferente. Né? De repente ele está com o filho pede, por exemplo, alguma coisa lá, uma roupa, né? Um calçado. Não, não, para com isso. Não vou liberar de jeito nenhum. Mas aí ele passa na frente da loja, vê aquele sapato da caminhada que ele queria comprar, né? Ou que ela queria comprar, enfim. Aí fala, não consigo dizer não para mim mesmo. Eu vou comprar isso aqui. Então, acho que desde o natural, do dia a dia, a gente já tem que exercer esse domínio próprio, sim. né? A palavra que fica em evidência aqui nesse podcast é o domínio próprio, né? De exercer esse domínio, de começar a se dominar em todos os sentidos mesmo, né? A gente leva para um lado espiritual, mas no sentido geral, no nosso dia a dia, a gente exercer esse domínio, saber que Deus. Eu sempre digo, quando eu vou fazer um aconselhamento, eu digo assim, olha, o controle, né, está nas suas mãos. Deus colocou o controle nas suas mãos, né? E é isso que as pessoas precisam entender. Ah, eu não consigo. Consegue. Em Deus você consegue. Sem Deus fica difícil. Agora, você pedir a ajuda de Deus, você pedir a orientação de Deus, as pessoas elas conseguem sim vencer, né? Conseguem sim ter uma vida de qualidade, conseguem sim alcançar, né, os seus objetivos espirituais, suas metas espirituais. Sim, com certeza. Todas as vezes que nós buscamos a Deus, vamos nos aproximar mais de Deus. A própria oração, ela é uma conexão, é uma forma de nós nos conectarmos com Deus. E quando nós nos conectamos com Deus, é claro que nós vamos adquirir força. O Espírito Santo, ele vai nos fortalecer, vai nos renovar, né? A palavra de Deus, queridos, olha, oração, palavra de Deus, é, vai te empoderar para qualquer circunstância. Qual é hoje vamos dizer, a fraqueza,
né, da espiritualidade? É a falta de palavra de Deus, é a falta de oração, é a falta de se comunicar com Deus. Quem é que nos fortalece? Nos fortalece Deus, né? A palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós entendemos, né, quando nós olhamos para Deus, então, meu Deus, nós vamos ficar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz assim mais ainda, para que possais resistir no dia mau. É. Que resistir o dia mau, né? Os dias difíceis, os dias de tribulação, tem que se fortalecer no Senhor. Sem isso, não dá. Ninguém consegue. Quanto mais perto de Deus, mais forte, Mais né? forte. Só que quanto mais longe de Deus, mais fraco. Eu ouvi um pastor dizendo, o pastor Cote, né? Ele trabalha com EIFOL e é uma escola de libertação. E ele falou uma coisa interessante, né? A proporção de trevas, né, é a mesma proporção de luz. Se você tem 30% trevas, né, 70% luz. Se você tem 70% trevas, 30% luz. Então, sempre vai haver essa dinâmica, né? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais luz. Se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meu Deus. Eu digo aqui, desculpa, eu digo aqui, quando eu estou conversando com alguém, né, sobre fortalecimento, sobre se fortalecer, às vezes alguém, pastor, tô fraco, não tô conseguindo. Falo, olha, é a hora de você colar no grupo, que tá forte, que tá com Sim, garra, cola em alguém, né? carregai Eu uns não aos tô com outros. vontade de vir na igreja. Vem sem vontade mesmo. Isso Eu não mesmo. tô com vontade de orar, não. Ora sem vontade mesmo. Você tem que se fortalecer. Se a gente for olhar para a ordem natural das coisas, né? Se você for olhar para o reino animal, por exemplo, você vai ver ali uma manada, né? Vai ter sempre ali os predadores que vão estar em volta, mas os predadores eles vão sempre procurar aquele que tá mais fácil, tá mais debilitado, aquele que se desgarrou do bando, aquele que ficou para trás, aquele que tá talvez meio doente, não tá conseguindo acompanhar isso tudo na ordem natural das coisas, né? O predador ele vai pegar aquele que ficou para trás, naquele que se desgarrou. E no mundo espiritual não é muito diferente, né? O adversário não vai querer briga com quem está cuspindo fogo, né? Com quem está cheio de Deus, com quem está cheio da unção, não. Ele não vai querer, né, discutir com você, ele não vai querer te afrontar nesse dia, ele não vai querer nem passar na mesma rua que você passa. Ele vai escolher aquele dia que você está fraco, que você está moribundo, que você não, aqueles dias que você não está orando, aqueles dias que você não está jejuando, né? Aqueles dias que você está pensando em desistir de tudo. É aí que ele vai chegar, né? E para pegar, né? Para consumar. Então, é isso que a gente precisa ficar bastante atento, né? Sobre isso aí. E isso é muito importante, pastor. Deus sempre nos dá alertas, né? Nós precisamos ser pessoas. O que a Bíblia diz, né? Sede prudentes como a serpente, né? Simples como a pomba, mas prudente como a serpente, né? A prudência, ela vai nos levar a ter uma vida, né? Fugir da aparência do mal, sempre evitando, né? Os mecanismos de defesa que nós precisamos ter, sempre evitando aquilo que você sabe que, né, que te enfraquece a tua espiritualidade. Então, a gente precisa estar atento, observar muito bem, precisamos nos conhecer, né? O, E só uma forma de nos conhecermos, que é em Deus, né? Tô vendo aqui que o Aparecido, né, Sidão, ele fez uma pergunta. Pode colocar na tela aí? Pra gente dar uma olhada. Ele diz assim, é o Aparecido, né? Tá lá, Sidão. Poderia falar sobre jejum e consagração. Tem muita gente com dúvida, pastor Rafael, para o senhor essa aí, pastor. Sobre jejum, sobre consagração, eu não está bem especificado, mas eu imagino que é como fazer às vezes, né? Como que funciona um jejum, como que funciona a consagração, como o senhor
Responde aí pro Aparecido Sidão. O que que é consagração? É uma separação, né? Consagração é você se separar, você decide mesmo se separar. Por exemplo, você pode se consagrar sem jejum? Pode, né? Ah, hoje eu vou me consagrar, né? Vou orar, vou estudar minha Bíblia, né? Vou buscar em Deus, vou ouvir louvor, vou adorar esse Deus que eu sirvo, né? Então eu vou buscar em Deus, né? Onde Deus está? Deus está na palavra. Quem encontrar Deus começa na Bíblia. É. Quem encontrar Deus vai orar, vai se aproximar, vai comunicar, vai, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade aqui, né? Então, tudo aquilo que te enfraquece, lança sobre ele, aí começa a sua consagração. Quem poderá a consagração? Acrescenta o jejum. Porque o jejum, é claro que o jejum não é para mudar Deus, eu disse isso aqui no início. Uhum. Jejum não é para mudar Deus, mas para mudar eu. O jejum nos muda. Ele nos sensibiliza a ouvir, né, a voz de Deus. Sobre o jejum, pastor, eu acho muito interessante que o jejum ele nos ensina também a negar o desejo da carne de uma forma simples. Né? Você está de jejum. Eu determinei que até 3 horas da tarde eu vou estar em jejum, vou estar consagrando, é um momento, né, que eu vou tirar com Deus. Só que durante esse tempo, o que vai acontecer lá próximo da hora de almoço? Vai vir um cheirinho, né? Daquela carne fritando, né? Daquele bife, né? E o que você vai estar fazendo quando você está jejuando? Você já está praticando a dizer não. Você vai dizer, não, eu não posso me alimentar agora porque eu determinei. E é 3 horas. Né? Eu não vou quebrar esse, né? Eu não vou quebrar esse... Pode começar com 3 horas. Começa com 3 horas. Não, Deus, eu vou me dedicar 3 horas. Porque qual a diferença do jejum, né? Entre jejum e ficar com fome? Né? Que no jejum eu vou me abster de alimento, ou posso escolher totalmente de todos os alimentos, ou escolher alguns, né, que, né, me satisfaçam, que eu goste, né, principalmente todo dia. Por exemplo, eu gosto muito de carne, um jejum que eu posso fazer. Né? Eu gosto de carne, de feijão, eu gosto de tudo, na verdade. O jejum tem que ser... Então, aí começa com 3 horas, né? Não adianta você falar assim, 7 dias. Gente, eu já fiz jejum de 7 dias só na água, né? Foi o máximo ainda que eu consegui. Ainda quero conseguir fazer mais. Mas assim, eu comecei tirando alguns alimentos, Sim. né? Eu comecei aquilo exercitando, né? E eu fui vendo que eu conseguia. Depois eu fiz 3 dias, né? Só na água, 5 dias, fiz vários de 5 até eu conseguir fazer de 7. Era a minha meta, né? Agora tem outra meta, quero fazer 15 dias, 10 dias assim, né? Primeiro 10, né? 15 e assim crescendo no jejum. São metas que eu consegui. Então, vai ter sim, por exemplo, jejum total de que você faz mais de dias, né? Gente, bebe água, né? Eu aconselho beber sempre água, né? Não faz jejum de água, eu aconselho, né? Sim. A Bíblia não registra nenhum lugar, né, né, não fala, claro, de Moisés, mas o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele teve fome, né? Isso. Mas não sede, não fala que ele Isso. teve sede. Então, enfim, eu acredito que jejum, nós precisamos da água. Porque o jejum não é somente uma limpeza física, é uma limpeza espiritual. Isso vai nos amortecer, vai amortecer a nossa carne. Não existe nada mais que amorteça a nossa carne do que o jejum e a palavra os princípios de Deus. Sobre o jejum, a gente colocou assim alguns parâmetros, né? Mas o sacrifício, cada um ele vai determinar. Ele vai. Tem pessoas, por exemplo, que vão começar até 10 horas da manhã, né? De meia-noite até
é 11 horas. Aí você vai crescendo, né? Sim. Você vai crescendo isso. Então tem que Importante fazer. Eu digo, importante fazer e que seja para você, que seja um sacrifício, né? sim. Que seja um sacrifício. Ah, pastor, eu já faço vários dias ou vários meses que eu faço. Tem semana que eu faço uma vez, faço 2 vezes. Aí, mas agora eu comecei até 10 horas, era um sacrifício enorme. Mas agora até 10 horas não é nada, eu entrego 10 horas porque eu já comecei. Então você vai crescendo gradativamente, né? Vai crescendo de maneira gradativa, passa para 1 hora, passa para 2 horas, passa para 3, para 5 horas da tarde, para o dia inteiro, se você conseguir. Então, é você e Deus, aquele momento ali que é você e Deus, e conforme vai crescendo, né? Você vai crescendo também o sacrifício, Sim, né? vai O jejum. aumentando e Tem vai. causas específicas também, né, pastor? Então, vai dar Isso. causa também. Tem pessoas Sim. que fazem por alguma causa, então. Sim, a gente pode enxergar na Bíblia várias conquistas, né? Esté, por exemplo, né? Mudou circunstâncias, né? É, por causa, né, da entrega do jejum, né? Houve essa sensibilidade e Deus preparou todas as coisas, né? Jejuamos, né? Não só por causa, mas com certeza por causa da nossa carnalidade, por causa da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Mas vai haver circunstância que você vai aprender a jejuar para, né, para alcançar a favor de Deus. Deus olha sim, você pode olhar na Bíblia que Deus olha, né? Mas tudo tem a ver com a nossa motivação do coração, né? Se eu quero fazer jejum, Isaías 58 eu acredito que é um crivo, né, para quem quer jejuar. Lá ele ensina muito bem o que a gente deve fazer. É, falar, né, buscar a Deus, né, mas o propósito do jejum, né, em Deus tem que ser com o intuito de buscá-lo. Senão é só ficar com fome. É verdade. Se eu vou jejuar 24 horas, mas eu só assisti, passei o dia assistindo Netflix, passei o dia assistindo, né, YouTube, Reels lá, né, passei o dia, né, nas redes sociais. Isso não é jejum, só ficou com fome. Fez bem para o físico? Hoje existe toda uma ciência falando, né, dos benefícios do jejum. Existe, né, conhecimento hoje para isso, né? Isso já científico, comprovado, né? Aquilo que produz. Então, que o jejum produz no corpo, né? Uma limpeza física. Né? Vai ser bom para o corpo? Vai ser um jejum, né? Um jejum, né? Vai ajudar seu corpo, vai emagrecer, todas essas coisas. Mas agora, né? Se você quer se aproximar de Deus, né? Vai ter que buscar Deus. Tem que ver, né? Tem que focar naquilo que você quer, né? É E, verdade. né, para quem vai buscar Deus, o benefício vem na saúde física, com certeza. Vem na física, no espiritual, no emocional, vem em tudo, né, você? Isso mesmo. É uma benção. Eu tô olhando ali, o tempo disparou, né? Vamos para mais uma parada, né? Rapidinho, a gente retorna. Quero agradecer, né? Eu vi que bastante gente entrou, comentou, né? No ao vivo aqui, né? Quarta-feira tem os cortes, né? Bastante fala, é muito importante, né? De aprendizado aqui que eu pude perceber. Então, a gente vai para mais uma parada e a gente retorna para finalização, tá Amém, bom? pastor. Que maravilha. Estamos de volta e percebi ali, pastor, que o tempo, ó, voou. Foi rápido, né? O assunto, o papo vai, a gente vai conversando, né? E o tempo passa rápido. Se o tempo tá passando rápido, é um sinal que o papo tá interessante, tá legal, né? E a gente vai pro último bloco, né? Pro encerramento. Sim. Tem ainda mais uma pergunta, vou pedir para a Priscila lançar na tela ali, sobre o avivamento, né, que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu até comentei aqui durante o intervalo que eu não aprofundei, né, não me aprofundei bastante, eu vi alguns vídeos, né, algumas coisas, né, mesmo que não está bem na temática de hoje, eu vou passar para o pastor, né? Ver o que o pastor acha, o que o pastor fala sobre, né? Só para a gente dar uma pincelada mesmo, que eu mesmo estou
por fora ainda do assunto. Eu vi superficialmente, não estou muito... Está sendo, muitos teólogos, né, muitas pessoas já estão indo para esse lugar, né? Acredito que seja um avivamento, né? Espero que chegue no Brasil, que nós possamos, né, ter esse despertamento, né? É, mas eu acredito que ele é real, sim. A gente vê os sinais, né? E essa faculdade já tem sido palco, né, de um outro avivamento, né? Alguns, né, anos atrás, né? Então, é muito importante, né, que nós possamos nos espelhar, né? E realmente começou com algo simples, né? Buscando a Deus, né? Adorando. E isso, né, hoje está, né, em evidência praticamente no mundo todo, né? Então, acredito que é algo de Deus e que, né, nós também podemos buscar esse avivamento, né, nas nossas igrejas, né, em casa, com as nossas famílias, é algo que nós precisamos fazer. O mundo precisa, né, pastor, disso, né? Que benção. Queridos, então, foi-se uma hora e quase 1h30, né? Vejo ali. Passou rápido. Passou rápido, né? Passou rápido. A gente tratou do tema nem com tanta profundidade, né? Porque a gente não quer fazer um muito estendido, né? A gente quer que você participe do programa inteiro, né? Então mande pra gente durante essa semana. A quarta-feira vai sair os cortes, mas manda pra gente, né? Para a próxima semana agora, sugestões de temas. O que que você quer que a gente converse aqui? É uma conversa mesmo, não é nada muito. Eu falei pro pastor, um negócio mais simples, mais tranquilo, quero que as pessoas entendam, né, sobre o que que a gente está falando, que elas se identifiquem dentro da temática de uma maneira simples. Eu gosto de uma comida bem sofisticada, legal. Quando eu vou lá no shopping, mas eu gosto do arroz, feijão, um ovinho frito na banha de porco, bem temperadinho, sabe? Um negócio simples que é bom. Então, pessoal, quero pedir para vocês mandar aí sugestões, né, pra gente, né? Inclusive, sugestões de temas, né? De repente alguém tem alguma dúvida, manda pra gente. E Sim, nos ajude também compartilhando nas suas redes aí, posteriormente, nos nossos cortes. E fica por aqui. Toda segunda-feira vai ter alguém aqui falando sobre Deus comigo, né? E é sempre um prazer, uma satisfação tê-los aqui. E também, pastor, foi um prazer enorme, né, ter o senhor aqui, né? Porque o senhor, como eu disse, né? Vou dizer de novo, de repente alguém entrou no final da live, o senhor é amigo, né? O senhor é um parceiro, né? O senhor meu é Deus, que muito, honra, pastor. muito gente boa mesmo. Eu falei assim, é uma honra para mim se ele vier, né? Pastor veio. Eu sei que no ao vivo aqui é meio, né? Mas ele teve coragem, ele Mas quem veio. sabe faz ouvir. Ele veio. Então, pastor, meu muito obrigado, né, ao senhor, à sua igreja, à Igreja das Nações, né? Posteriormente quem não viu vai estar vendo depois, né, o podcast, vai ver o pastor lá falando. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo, por ter participado. Foi rápido, mas foi bom demais. Amém, pastor. Eu me sinto privilegiado, pastor, né? Meu Deus, fazer a abertura aqui junto com o senhor, né? Eu me sinto privilegiado. Para mim, uma honra, né, estar e, claro, me disponibilizo, né, sempre que o senhor, né, precisar, né, quiser fazer com a gente, né? Então, a gente está aqui, né? Nós estamos Benção. aqui para servir o reino. São assuntos, né, muito importantes. Hoje, embora a gente tenha ouvido muito, por exemplo, da carne, do espírito, é algo que nós vivemos todos os dias, né? É verdade, Então, é o dia a mas dia. é algo que precisa ser amadurecido na nossa vida. Falar sobre a carne, embora seja algo constante, mas nós precisamos aprender a dominar, né? A vencer a nossa carne. Então, isso, claro, né? Não potencializando a carne, mas sim o espírito, porque é o espírito que nos vivifica, né? O espírito de Deus. Verdade. Gente, muito obrigado pelo tempo que você ficou aí. Sei que Deus edificou a sua vida, né, através dessas palavras. E eu sei que mais pessoas irão posteriormente estar assistindo, né, os cortes. Que você possa retornar na próxima segunda-feira. Fica aqui os meus agradecimentos também aos nossos pastores, à nossa região. Tem muita gente que está assistindo, vai assistir depois. Quero deixar aqui o agradecimento. Não vou citar nomes de pessoas, mas graças a Deus teve muitas pessoas
que nos ajudaram, pessoas que somaram poderosamente, pastor, para que acontecesse esse podcast, pessoas que me ligaram e disseram assim, olha, vai dar certo, né? O senhor tem potencial, o senhor é lutador, e eu tava pensando, falei, meu Jesus, eu tenho que dar essa resposta, né? Pessoas que incentivaram com palavras positivas, pessoas que disseram, pastor, olha, eu vou pagar uma parcela de alguma coisa aí, né? Eu vou te ajudar de algum jeito, e me deram uma força. Então, quero te agradecer. São várias pessoas, né, que nos abençoaram, que confiaram no trabalho. Então, que Deus possa te honrar, que Deus verdadeiramente possa continuar te abençoando, porque se você é um abençoador, é porque você tem a bênção de Deus na sua vida. Então, que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus, Amém. né? Agradecer cada um aí, e a gente vai estar aqui segunda-feira que vem aí no mesmo horário, às 9 horas, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém, pastor. Obrigado. Ô, pastor, Deus Um abraço abençoe. para o senhor, para a igreja, para todo mundo, para a família, né? E a gente vai estar sempre por aqui. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Paz seja convosco. Amém. Paz, queridos. Deus abençoe.